Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema sério, mas que é super importante conhecer: os sinais de alerta do câncer de pâncreas. Entender esses sintomas, sabe, é o primeiro passo para se conscientizar e, claro, buscar ajuda na hora certa. E a grande questão, o que torna esse assunto tão crucial, é exatamente essa. Por que é tão desafiador detectar esse tipo de câncer? É isso que a gente vai tentar entender agora. Bom, a resposta começa aqui. O câncer de pâncreas age de uma forma muito discreta. É quase como um inimigo silencioso dentro do nosso corpo. Então, vamos analisar isso. O principal desafio é que, bem no começo, justamente quando as chances de tratamento seriam as melhores, a doença simplesmente não dá sinais. Não tem dor, não tem um sintoma óbvio que acenda aquele alerta, sabe? E é exatamente aqui que mora o perigo. Quando o corpo finalmente começa a manifestar alguma coisa, como os sinais que a gente vai ver, muitas vezes isso significa que o tumor já cresceu. Cresceu o suficiente para afetar outras funções ou outros órgãos. É por isso que conhecer esses sinais é tão fundamental. Certo. Então, por onde a gente começa a procurar? Vamos para a primeira categoria de pistas. Aquelas que, em alguns casos, dá para literalmente ver a olho nu. O primeiro grande sinal visual é a icterícia. É aquela mudança de cor bem característica, né? E o mais importante, em alguns casos, especialmente se o tumor estiver localizado na cabeça do pâncreas, esse pode ser um dos primeiros, se não o primeiro sintoma a surgir. E o interessante aqui é entender o mecanismo por trás do sintoma. Não é algo que acontece do nada. O tumor cresce e, fisicamente, ele bloqueia a passagem da bile. Sem ter para onde ir, o pigmento da bile, a tal da bilirrubina, acaba se acumulando e se espalhando pelo corpo. E é isso que causa a cor amarelada. E esse bloqueio, ele causa um efeito dominó. A bilirrubina, que deveria sair nas fezes e dar a cor normal a elas, acaba sendo filtrada pelos rins. Resultado, a urina fica muito escura, quase marrom. Ao mesmo tempo, as fezes perdem a cor, ficam claras, acinzentadas. E a falta de bile no intestino também atrapalha a digestão de gordura, o que explica as fezes oleosas. Veja só, está tudo conectado, é parte do mesmo processo. Ok, vamos seguir em frente. Além dos sinais que a gente pode ver, existem outras pistas um pouco mais sutis que afetam o corpo como um todo, de forma sistêmica. Um desses sinais é a fadiga. E olha, não é um cansaço comum de um dia cheio, sabe? É um esgotamento profundo, persistente, que não melhora com descanso e que pode até atrapalhar o sono e o humor da pessoa. Mas aqui vem um ponto fundamental que a gente tem que ter em mente. A grande, mas grande maioria dos casos de fadiga não tem nada a ver com câncer. Estresse, anemia, nossa, dezenas de outras condições são causas muito, mas muito mais prováveis. Outros sinais sistêmicos bem importantes estão ligados à digestão e à nutrição. Uma perda de peso que acontece sem motivo, sem dieta, a perda de apetite ou aquela sensação de enjoo, principalmente depois de comer, são alertas que, quando aparecem combinados, merecem muita atenção. A dor é outro sintoma comum. Conforme o tumor cresce, ele pode começar a pressionar o estômago, o intestino ou até mesmo os nervos que ficam ali atrás do pâncreas. Isso explica por que a dor pode ser tanto na barriga quanto irradiar para as costas. E, de novo, o contexto é tudo. Problemas de coluna, questões musculares, outras condições no abdômen são causas bem mais frequentes de dor nas costas e na barriga. O que deve levantar a suspeita é a persistência e a combinação com outros sinais. Esse aqui é um sintoma que surpreende muita gente. Às vezes, o primeiro sinal do câncer de pâncreas pode aparecer não no abdômen, mas lá na perna, na forma de um coágulo sanguíneo, a chamada trombose. Os sinais clássicos são inchaço, dor e vermelhidão no local. E pela terceira vez, a mesma ressalva importante. A esmagadora maioria das tromboses não está ligada ao câncer. Ficar muito tempo parado na mesma posição, cirurgias, fatores genéticos, existem causas bem mais comuns. E, por fim, a ligação com o diabetes. O pâncreas é quem produz a insulina, certo? Um tumor ali pode destruir as células responsáveis por isso. E o curioso é que muitas vezes isso não chega a gerar os sintomas clássicos de diabetes, mas aparece só como uma alteração discreta nos exames de glicose no sangue. Bom, depois de ver todos esses sinais, de icterícia a coágulos, a pergunta que fica é: como é que a gente interpreta tudo isso? A resposta está em uma palavra: contexto. Então, o ponto crucial é este, e o slide ilustra isso perfeitamente. Um sintoma isolado, um pouco de cansaço, uma dor nas costas eventual,
Raramente há motivo para se preocupar com algo tão sério. O que realmente importa, o que deve acender o alerta, é o padrão, a persistência dos sintomas por semanas e principalmente a combinação de vários deles acontecendo ao mesmo tempo. É o conjunto da obra, entende? E isso nos leva à conclusão mais importante de toda essa análise. Existe uma regra de ouro sobre quando é a hora de agir e procurar um profissional. E a regra é essa, bem direta. Se um ou mais desses sinais não vai embora depois de algumas semanas, ou se vários deles aparecem juntos, essa é a hora de conversar com o médico. Não é para entrar em pânico, mas sim para investigar de forma profissional e tirar a dúvida. E a gente termina com essa reflexão. O nosso corpo, ele frequentemente nos envia sinais. A grande questão é, será que estamos prestando atenção? Conhecer essas pistas não é sobre viver com medo, de jeito nenhum. É sobre ter o poder da informação para cuidar melhor da própria saúde.